Meus amigos, o esporte está vivendo um momento que ninguém imaginava, nem eu e nem você, meus amigos. Exatamente. O que acontece, meus amigos? Esse ano, como sendo um ano de recuperação, a gente não imaginava que o esporte ia bater recordes, tá? O esporte vem batendo alguns recordezinhos, tudo mais. E isso tudo, você gostando ou não, e eu coloco também minha parcela de culpa, tem aí a questão de Márcio Goiano, tá certo? Márcio Goiano está fazendo um trabalho muito bom, muito positivo, um aproveitamento só na Série B acima de 60%. Nenhum outro treinador, tá certo? Na Série B está tendo esse aproveitamento tão bom, feito Márcio Goiano. E invencibilidade, a gente perdeu a invencibilidade. Até porque assim, eu vou dizer que a gente perdeu, mas quis perder por conta da diretoria do esporte, a essa invencibilidade que Márcio Goiano estava tendo lá no jogo contra o Fortaleza. Quando a gente leva o time reserva e não leva, e ainda não leva nenhum titulares. Leva até o sub-20 para ser o reserva do reserva. Então assim, foi bastante complicado, mas o meu ponto todo não é esse não. O meu ponto, meus amigos, é o seguinte: a gente gostando ou não tem que parabenizar Márcio Goiano. O cara está fazendo um trabalho muito bom. Vou trazer aqui um dado importante para vocês, tá? Que eu acredito que vocês nem estavam sabendo disso. Mas antes de eu trazer isso, a gente tem que falar de Márcio Goiano, pô. Não tenho o que falar, não. Eu mesmo, eu gostaria, e digo até hoje, gostaria de Mariano Souza, porque eu não acredito, eu não vou botar no presente, tá? Mas eu não acreditar que Márcio Goiano teria uma casca. Como eu não acredito ainda que ele tem, tá? Mas preto no branco aqui, falando de futebol, o cara tá fazendo um trabalho top, pô. O cara ganhou, tava invicto aí na Copa do Nordeste, mas muita gente não gosta de contar com os jogos da Copa do Nordeste. Eu também não gosto, tá? Porque é muito, entre aspas, fácil dizer, pô, ganha do Maranhão, 5-0, aí pega uns times sem expressão nenhum. Então assim, o Retrô, que é Série D, é aqui, mas é Série D. Enfim, eu acredito que eu não vou botar esses números aí de Márcio Goiano do campeonato da Copa do Nordeste, mas se a gente for falar da Copa do Nordeste, o número do cara vai lá pra cima, tá? Mas falando do brasileiro da Série B, meus amigos, o cara tá tirando leite de pedra de um time que eu e você, a gente acha esse time limitado, tá? E a gente não vai dizer que não, os caras são craques, não. Ele simplesmente, Márcio Goiano tá fazendo o básico. Ele tem uma noção de futebol que é uma noção que eu sinto que a arquibancada tem também. Que é, poxa, montar um time legalzinho, ele vai lá e monta um time bem. Aí quando você diz, poxa, dá pra fazer as substituições, dava pra tirar tal jogador, e ele vai lá e faz essas modificações. Eu acredito que é um dos poucos treinadores dos últimos tempos aí que tem uma sintonia com a torcida. Eu não vou dizer com a torcida, mas com a arquibancada que tá ali. A gente não reclama. Vocês podem ver, quando a gente termina jogos aqui, eu não reclamo de, Márcio Goiano fez a substituição errada, como eu reclamava do antigo treinador aí, que eu esqueci até o nome dele. Parece que relembrei. Roger Silva, que é o lanterna hoje lá com o América Mineiro, o craque lá, o cara que é espertão, que era o cara, o lanterna do campeonato com o América Mineiro. Mas enfim, deixa a Rocha pra lá. Falando em Márcio Goiano, ele tem essa sintonia com a torcida. E eu sinto que ele sabe montar o time. Ele tem algumas dificuldades que o esporte precisa evoluir, que eu também acredito que é uma dificuldade dele. Até quando ele trouxe agora Edson Miolo, Edson Miolo já tinha trabalhado com ele antes. A gente já vê que a linha do esporte ali da zaga já melhorou um pouco, mas precisa melhorar a saída de bola, precisa ter mais variações. Mas, independente de qualquer coisa, ele está fazendo feijão com arroz. E só para eu vir já trazer aqui os números para vocês, um recorde aí, que a gente chegou já a bater com esse time limitado, eu só quero falar para vocês em relação até o próprio Márcio Goiano, que, falando de Série B, é invencibilidade e não tá pegando o time pato morto não, tá? O jogo, por incrível que pareça, que a gente sofreu mais, que eu pensei que ia perder essa invencibilidade, é contra o América Mineiro, foi contra o América Mineiro de Roger Silva. Mas não teve nada disso, a gente conseguiu ali segurar o empate, até porque Roger estava querendo estrear, já estava estreado na Série B, já estava querendo mostrar serviço. Mas, no mais, a gente não sofreu. E a gente pegou times como Vila Nova, que hoje está em quarto colocado, a gente chegou aí, a gente segurou, tá certo que o Vila Nova empatou ontem contra o Atlético em casa, então a gente segurou ali no terceiro, o Vila Nova ficou em quarto, mas até então a gente é um time que está no G4, é um time que Guto Ferreira está treinando, Guto Ferreira é um treinador experiente, mesmo não tendo uma passagem tão boa na última passagem pelo Sport, mas a gente sabe que é um treinador experiente, então a gente empatou com -1
tá certo, em campo, que foi com a expulsão de Yuri Castilho. Aí outro time que veio com prova de fogo, que vai brigar com a gente lá em cima, que é o Novo Horizontino, vice-campeão paulista. A gente brigou ali com o Novo Horizontino, teve aquele golaço ali de Perotti, e sem levar susto, tá? Porque o susto que a gente leva é da gente mesmo. O jogador tocando errado, Filipinho tocando errado, um jogador vacila ali, o Iago Felipe, o Zé Gabriel dá umas vaciladas, e a gente toma um susto por conta da gente mesmo. Mas deixar o outro time criar, não deixa, tá? O Sport tem essa vantagem. E o último jogo agora, que a gente tirou a invencibilidade do Ceará, que é um time que você, querendo ou não, tem um treinador que foi o último campeão da Série B, foi campeão pelo Coritiba da Série B. A gente fala também de um time, como eu falei, de invencibilidade, e vai brigar, você querendo ou não, a gente gostando ou não, vai brigar em cima lá no topo da tabela, que tem um orçamento quase o dobro do Sport. O Sport tem um orçamento hoje de 2,5, o Ceará tem um orçamento de futebol ali de quase 5 milhões. Então quase o dobro. A gente conseguiu fazer o time redondinho. Eu digo a gente, mas tem todo o mérito aí de Márcio Goiano, beleza? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, meus amigos, é só um dado aí de um recorde, tá certo? Que a gente acabou de bater, que eu fiquei sabendo isso hoje. Por isso que eu quis trazer para vocês. Que é pela primeira vez, tá? Isso aí é uma informação do FG do Leão. Ele trouxe essa informação. Pela primeira vez na Série B de pontos corridos, o Leão alcançou 7 jogos de invencibilidade e mostra que veio forte na briga pelo acesso. Aí, defesa sólida, time consistente e resultado em campo. É o Sport sendo protagonista mais uma vez. E assim, meus amigos, tem que ser sincero que é isso mesmo. O Sport está sendo protagonista, a gente está sendo um time aí, quando começa a vir com invencibilidade, é o time a ser batido. Provavelmente a gente não vai perder essa invencibilidade no jogo contra a Ponte Preta, porque a Ponte Preta é um time ali que vai lutar para não cair. A gente não pode tropeçar, claro, com todo respeito à Ponte Preta. Mas falando desses números aí de 7 jogos de invencibilidade, que na era dos pontos corridos não tinha acontecido no Sport, a última vez que aconteceu algo um pouco parecido, eu posso dizer assim, foi em 2015, mas foi na Série A, tá certo? Que foi até um campeonato ali que dá saudade de 2015, que foi quando o Sport passou 11 jogos na Série A invicto. O time aí que tinha André Balada, Diego Souza, o nosso treinador era Eduardo Batista, que hoje está no Criciúma. Então, assim, foi onde a gente ficou mais tempo, que foi 11 jogos, claro, Série A, foi 8 outros jogos, jogos contra Corinthians, ganhando do Santos, empatando com o Vasco fora de casa. Então, a gente tinha um time mais consistente. Mas, falando desse ano, que a gente não esperava, eu até mesmo disse, meu irmão, eu não externei aqui para você, mas eu pensei, meu irmão, a gente vai brigar para não cair, esse time tá meio limitado, esse time não tá bem, mas foi um time montado com responsabilidade, foi um time montado com um orçamento muito baixo, tá certo? E principalmente, é um time do Sport que o treinador deu liga, tá? Porque Roger, se a gente tivesse na mão de Roger, a gente tava brigando ali em 12º, meio de tabela, já tava no desespero. E Márcio Goiano, e a sorte também nossa, que a gente levou o não de Dalpozo, levou o não de Eduardo Batista, levou o não de outros treinadores também, como o Tencati. Enfim, esses treinadores não têm nem os números que Márcio Goiano tem hoje. Então, é algo que a gente tem que comemorar, claro que precisa evoluir. Se ficar com um time manjado, como a gente fala, né, que é um time que tem as mesmas jogadas, a mesma saída de bola, como é um time que já está se destacando, vai ser o time a ser batido na Série B. Então a turma vai começar a estudar mais o esporte, vai querer olhar mais para os pontos fortes do esporte e fechar isso tudo certinho ali, e acaba a gente se prejudicando. Precisa ter variações. E é aí, nesse momento, onde a gente vai ver o trabalho mesmo de Márcio Goiano. Mas até então, eu fui um crítico aqui da efetivação do Márcio Goiano, eu estou gostando, tá certo? Mas eu deixo claro, eu acredito ainda que não tenho casca para, se chegar esse momento, acredito que chegue que a Série B sempre existir isso, o momento de oscilar, ele não segure a petecada. Mas vamos lá, fazer pontos, pontuar, e não vamos pensar nisso. Aí a gente é morrer de véspera, né, como diz. Mas tá na tranquilidade total, tem que parabenizar Márcio Goiano, e aqui a gente tem que ter humildade. Eu vim aqui criticar como tem que criticar, como eu vim criticar muitas vezes o Roger Silva. Mas Márcio Goiano tá fazendo um trabalho acima da média de muitos treinadores. Como eu disse a você, ele tá melhor, tem uma média melhor na Série B do que Moza, melhor do que Eduardo Batista, do que Tencati, e de quem você pensar aí na Série B. A melhor média que tem hoje
é a do nosso treinador Márcio Goiano, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários se vocês estão surpresos com essa informação aí, dessa invencibilidade que o Sport nunca tinha acontecido, 7 jogos de invencibilidade na era dos pontos corridos na Série B. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.